Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Samara Reis. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Passei um tempinho sumida aqui, né? O último vídeo que eu fiz aqui, eu acho que foi do vlog do dia que eu fui fazer a ultrassom para descobrir o sexo dos bebês. Hoje eu estou completando 22 semanas de gestação, entrando, iniciando aí o 6º mês de gestação gemelar. Mas eu estou devendo alguns vídeos para vocês e mesmo atrasada, eu vou trazer esses vídeos para vocês aqui, que é sobre o diário de gravidez, né? Vou trazer bem separadinho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 2 primeiros meses, né, até as 8 semanas de gravidez. Depois eu vou trazer outro contando sobre o 3º mês, sobre o 4º mês e sobre o 5º mês. Todos em vídeos separados para ficar melhor para vocês acompanharem, tá bom? Tenho tudo anotado, então por isso eu consigo relatar para vocês direitinho, né? Porque eu sempre gostei de anotar tudo e eu sou daquelas que usa diário e coisa e tal, então eu tenho tudo registrado. Por isso que tem essa possibilidade, mesmo atrasada, eu vim contar pra vocês coisinhas lá do início da minha gestação. Peço desculpas se estiver dando pra ouvir um chiado no fundo do vídeo, é porque eu tô no quarto e como vocês podem ver eu tô no quarto novo que a gente fez, que é o nosso novo quarto que vai ser junto, né, pros bebês, nosso e dos bebês. Porque lá na sala onde geralmente eu gravo o vídeo, tá impossível a gente gravar, porque tá tendo uma festa aqui perto, enfim, tá uma zoada pra banda dali da frente da casa. E aí aqui fica a janela aberta e tem um lava-jato aqui perto, então esse chiado é de água lá do lava-jato, então relevem, tá gente? Relevem, por favor. Quero contar pra vocês aqui, né, sobre esses 2 primeiros meses, as minhas 8 primeiras semanas de gestação gemelar. Eu descobri a minha gestação no dia 29 de abril de 2022. Eu estava com 3 semanas e 5 dias. Eu sei disso porque quando eu fiz a minha ultrassom em maio, né, eu tava com 7 semanas. E aí eu fiz só os cálculos voltando. Então, no dia que eu descobri a minha gestação, eu tava com 3 semanas e 5 dias, era bem no comecinho mesmo. Dia 11 de maio foi a minha primeira consulta de pré-natal, que é aquela consulta que é mais uma conversa não, né? Que é só uma conversa, que é aquela triagem, né? Aquele acolhimento, como eles chamam, que eles fazem trilhões de perguntas e coisas e tal. Passaram exames de sangue, de urina e passaram também a minha primeira ultrassom, que é a transvaginal, que era para eu saber exatamente o tempo de gestação que eu estava. Marquei a minha transvaginal para o dia 23 de maio, fiz e foi o dia que eu descobri que eram gêmeos, né? Eu estava com 7 semanas e 1 dia. Os meus bebês, eles são dicoriônicos geminióticos. Eles são gêmeos bivitelinos, eles não são da mesma placenta, então ele tem idades gestacionais diferentes. No dia que eu fiz a transvaginal, um bebê estava com 7 semanas e 1 dia e o outro estava com 6 semanas e 3 dias. Eles têm 6 dias de diferença um pro outro, né? Porque eu ovulei 2 vezes, enfim. Já expliquei tudo num outro vídeo que eu vou estar deixando linkado aqui acima, tá bom? Onde eu contei sobre a descoberta dos gêmeos. Mas enfim, quais foram os meus primeiros sintomas, né, nesse início de gestação? Antes mesmo de eu descobrir que eu estava grávida, eu cheguei a desconfiar porque eu estava fazendo muito xixi, estava indo muitas vezes no banheiro fazer xixi e isso não era normal. Apesar de eu ser uma pessoa que eu sempre gostei muito de beber água, mas mesmo assim isso não era normal e tantas vezes ao banheiro. Eu comecei a ter muito sono. Gente, eu tinha tanto sono que onde eu sentasse, eu tava dormindo. Muito, muito, muito sono. Um sono, assim, absurdo. Que eu ficava lutando pra me manter acordada, pra manter os meus olhos abertos. E eu não conseguia, porque os olhos pesavam pra fechar. Era um sono, assim, inexplicável. Foi o principal sintomas, assim, que fez eu pensar assim, não, realmente eu tô grávida, não é possível. Senti também leves dores de cabeça, leves tonturas, mas nada assim demais que me fizesse desconfiar que seria uma gravidez. O que me fez desconfiar mesmo que seria gravidez foi o sono excessivo e as minhas muitas idas ao banheiro para urinar, né, que não era normal. E também, né, os seios ficaram um pouco doloridos, mas para mim isso era super normal, porque eu também estava esperando a minha menstruação descer.
Então, sempre acontecia de os seios ficarem mais sensíveis, né, mais doloridos. Então, isso também não foi algo assim que me fez desconfiar. Mas outra coisa que também me fez desconfiar foi uma vontade repentina que eu tive de comer cuscuz, né? Eu até falei também no outro vídeo que eu postei aqui. Então, essas duas coisas foram as principais que me levaram a pensar, a cogitar a possibilidade que eu realmente estaria grávida, isso antes do atraso menstrual, tá? Isso tudo foi antes da minha menstruação atrasar. Teve essa questão do xixi, do sono e essa vontade repentina de comer cuscuz. E era uma vontade assim que a boca ficava salivando. E aí eu disse, gente, alguma coisa tem aí, isso não tá normal. Mas eu não queria acreditar, né? Eu não queria pensar muito nisso, de que eu tô grávida, porque como era algo que eu queria muito, eu tinha medo de ficar pensando nisso e não ser, e eu colocar na minha cabeça e depois a minha menstruação descer e eu me frustrar, que nem tinha acontecido nos meses anteriores, né? Desde janeiro que eu tava sem tomar anticoncepcional, então todo mês quando descia era aquela tristeza, algumas vezes eu chorava e tal. Então, eu não queria me iludir. E aí, eu resolvi esperar mesmo o atraso. Eu fiz o teste com 3 dias de atraso. E aí, já deu lá o positivo, né? Ficou uma listrinha bem escura e outra bem clarinha. Mas eu já sabia que era o positivo. Fiz o beta-HCG, né? Que é o de sangue. E confirmei que estava gravidinha. Nesse período, todo mundo se admirava, perguntava se eu enjoava. E não, gente, eu não sentia nenhum enjoo. Eu vim começar a enjoar uma semana antes da minha primeira ultrassom. Mas quando eu comecei a enjoar, gente, era um enjoo que eu tinha a sensação que eu ia desmaiar. Era um enjoo muito forte, muito forte. Eu não cheguei a vomitar nesse início, né? Nessa primeira semana eu não cheguei a vomitar, mas era um enjoo muito forte mesmo. E quando eu comecei a ter esses enjoos, eu tava com exatamente 6 semanas de gestação, né? Que foi exatamente uma semana antes de eu fazer minha ultra, e quando eu fiz a ultra eu já tava com 7 semanas e um dia, né? Então eu comecei a enjoar com 6 semanas de gestação. E eram enjoos, assim, muito fortes mesmo, que, gente, sério. Depois que eu descobri que eram gêmeos, né, quando eu fiz a ultrassom, eu até olhei pro meu marido e disse assim, tá explicado esse enjoo tão forte, porque, assim, é minha primeira gestação, nunca tinha passado por isso, mas quando as pessoas me falavam de enjoos da gravidez, eu não imaginava que era algo tão forte assim, né? E depois que eu descobri que era gemelar, que eram 2 bebês, aí o médico me explicou que o meu corpo ele estava produzindo o dobro de hormônio de uma gestação, né? De um só bebê, e era normal eu sentir os sintomas com um pouco mais de intensidade, né? Porque o meu corpo estava produzindo muito mais hormônio que o comum. E aí isso me deu meio que uma tranquilidade, mas no início eu fiquei até assustada, porque eu não enjoava, eu comia tudo normal, e de repente quando o enjoo veio de repente, veio assim, pra me derrubar, porque eu deitava com medo de desmaiar, porque eu me sentia muito fraca, e sentia muita ânsia, né? Graças a Deus eu não vomitava, porque, gente, eu detesto vomitar. Aí nessa primeira semana eu não vomitei, mas em compensação depois, gente, meu Deus, tudo que eu comi eu botava pra fora. Mas isso é coisa pra outro vídeo. E como foi descobrir que eram gêmeos? Gente, assim, foi um susto muito grande, foi um baque muito grande. Eu nunca tinha cogitado a possibilidade de ser mãe de gêmeos. Eu sempre achei lindo quando eu via 2 menininhas, 2 menininhos, ou um casalzinho de gêmeos. Eu sempre achei a coisa mais linda, tanto eu quanto meu esposo. Mas a gente nunca cogitou essa possibilidade, né? Na família do meu esposo tem casos, mas desde a minha primeira consulta, a moça falou, né? A enfermeira falou que na família do homem, assim, não influi muito para a mulher engravidar. Influi quando tem na família da mulher. E na minha família tem, só que é parente bem distante, sabe? A filha de uma prima de 3º grau teve gêmeos. Então, assim, para mim era uma possibilidade inexistente. Eu nunca pensei. E na hora que o médico falou que eram gêmeos,
Foi um misto de emoções, foi uma felicidade. Eu vou deixar algumas fotinhas aqui da minha primeira tração para vocês verem os meus 2 brotinhos bem pequenininhos. Então, assim, foi um misto de emoções. Meu esposo teve uma crise de riso, que eu já contei também em outro vídeo aqui. O verdadeiro rindo de nervoso, né? Foi isso que aconteceu com ele, ele teve uma crise de riso. E eu, óbvio, uma crise de choro, né? Comecei a chorar, fiquei muito emocionada, muito feliz. Mas ao mesmo tempo que eu estava feliz com aquela notícia, que eu estava grata ao Senhor, né? Por essa dádiva, eu acredito que eu fui agraciada pelo Senhor por poder gerar 2 vidas. Eu sempre sonhei com a maternidade, eu sempre sonhei em ser mãe. Mas assim, no mesmo instante eu senti muito medo, porque desde o início eu dizia, eu quero parto normal, quero parto normal, quero parto normal, quero parto normal. No momento que o médico disse, são 2 bebês, a primeira coisa que veio na minha cabeça, gente, juro por Deus, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, acabou parto normal, vou ter que ser cortada agora. E gente, eu tenho um pavor de cirurgia. Pavor, tenho um pânico só de saber que tem a possibilidade de eu entrar no centro cirúrgico e ser anestesiada, ser cortada. Gente, isso me dá um nervoso tão grande que vocês não têm noção. Então, assim, é algo que me pega até hoje, mas eu já estou trabalhando mais isso na minha mente, né? Embora o médico já tenha conversado comigo, que tem possibilidades da gente fazer um parto normal, dependendo de como tiver os bebês, né, de como eu estiver, se eu tiver dilatação, tiver passagem, tiver tudo certo, a gente faz o parto normal e a gente só vai para um cesárea em último caso. Porque eu realmente tenho muito pavor de cesárea. E eu penso também na recuperação, né? Porque são 2 crianças para cuidar. Eu não tenho ajuda, assim, minha irmã trabalha, as pessoas que geralmente me ajudam, né? Trabalham, que é minha mãe, minha irmã, meu esposo, as minhas cunhadas, né? Todas se disponibilizaram para me ajudar, mas todas têm suas casas, têm seus filhos, têm seus afazeres. E um pós-parto de gêmeos requer muito cuidado, requer muita ajuda, né? Porque você vai ter que cuidar ali de 2 crianças, amamentar 2 crianças, banhar 2 crianças, limpar 2 crianças. Então é um trabalho em dobro, e você fazendo tudo isso ainda por cima operada, aí é que você precisa de ajuda mesmo, sabe? O melhor seria assim, uma pessoa em tempo incondicional com você, pelo menos assim nas 2 primeiras semanas, 3 primeiras semanas, porque eu acredito que seja muito difícil. Eu já acompanhei um pós-parto normal e um cesariano da esposa do meu tio, e eu vi a diferença de um pro outro, e é uma diferença assim surreal. Muita gente fala, mas o parto cesariano é melhor, porque pelo menos você não sente dor, porque a dor do parto é muito grande. Mas eu acho assim que é uma coisa que é uma dor que você não sente na hora de ter o bebê, mas você vai sentir depois. Então é uma coisa que não é que você não vai sentir dor, você só vai adiar essa dor. Porque eu acredito que a pessoa sendo operada, que nem eu, né? Sendo operada, morando numa casa em cima, que nem é o meu caso, aí tendo que subir escadas para quando chegar na maternidade, né? E tendo 2 bebês para cuidar, aí para levantar para pegar bebê, para colocar no peito, tudo isso requer um pouco de esforço, requer que você se mexa, e isso vai causar dores. Então, assim, quando você diz, mas o banho é cesariano, na minha cesariana eu não senti um pingo de dor, mas aí são casos de pessoas que puderam repousar, né? Que ficaram lá deitadas sem fazer nada, e teve uma pessoa ali o tempo todo cuidando, ajudando. E infelizmente, assim, eu não tenho essa possibilidade, não vejo isso no momento, mas enfim, tá tudo também entregue nas mãos de Deus, Deus sabe todas as coisas. Mas depois eu quero até trazer um vídeo aqui falando um pouco mais sobre a maternidade, sobre a gestação, sobre essa coisa de romantizarem muito, né? No início, por eu sentir muito medo, ter muitas dúvidas, eu me senti muito mal, me senti muito culpada, porque eu tinha medo do julgamento das pessoas, de acharem que eu não estava feliz porque eu ia ter gêmeos. E em todo momento eu estava feliz,
Só que em todo momento também eu tava preocupada, né, com essa questão do parto, do pós-parto, se eu ia conseguir amamentar as 2 crianças, né, e também os gastos, né, que a gente ia ter, porque a gente planejou muito essa gravidez, eu e meu esposo, foi muito desejada, planejada, as coisas saíram um pouco, saíram um pouco do eixo, saíram um pouco dos nossos planos, né, mas os planos de Deus são muito melhores, maiores do que os nossos, e quem somos nós para questionar? Então, se Deus quis nos dar esse presente, é porque Deus sabe que nós podemos sim cuidar, amar, né, dar carinho, e Deus vai nos ajudar, Ele tem nos ajudado até aqui, e Ele vai continuar nos ajudando, assim eu creio, tá bom? Então depois eu vou trazer um vídeo falando um pouco mais sobre essa descoberta dos gêmeos, sobre essa romantização da maternidade, que às vezes faz com que a gente, né, mamães de primeira viagem, principalmente, se sintam até culpadas às vezes por ter medo, por ter insegurança, enfim. Depois eu trago um vídeo só sobre isso, mas por hora foi isso, tá? Esse foi o diário de gravidez de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não me segue no Instagram, gente, me segue, eu vou estar deixando o @ aqui na tela. E o link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo também, para você ir lá me seguir. Porque eu demoro um pouco para aparecer aqui no YouTube, vocês já perceberam isso. Mas no Instagram eu tô bem mais presente, eu tô sempre postando fotos da barriga lá. Tô sempre atualizando, né, como tá sendo semana a semana a minha gestação, o que eu tô sentindo, sempre eu tô atualizando por lá, mesmo que eu suma 1 ou 2 dias, mas não passa disso, nem que seja uma fotinha, mesmo que eu não apareça falando nos stories, mas mesmo que seja uma fotinha, eu posto. Por falar em foto, eu vou deixar umas fotinhas aqui também da minha barriguinha, né, com 8 semanas de gestação. Eu não sei se eu tenho com 7 semanas, mas se eu tiver eu vou deixar aqui também. E eu vou deixar legendadozinho para vocês terem a noção da minha barriga. Não era muito grande, obviamente, bem no iniciozinho, mas já tinha aquela pochetezinha, né, que já dava para anotar um pouco. E é isso, tá bom? Pra você que não me segue no Instagram, corre lá e segue. E pra você que assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deu like, deixa o like aqui nesse vídeo. Pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? E ativa o sininho de notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar por aqui, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.